Olá, eu sou Valesca Quintela, gerente de jornalismo da TV Gazeta e esse é o Pauta e Prosa. Mais uma produção do Jornal da Gazeta que procura trazer reflexão por meio de entrevistas a temas jornalísticos na sua primeira versão em videocast. Agora, além de nos ouvir pelas principais plataformas de áudio, também é possível acompanhar o programa pelo YouTube e nas redes sociais do Jornal da Gazeta. A edição de hoje, a número 1, nesse novo formato, vai tratar do papel da imprensa nas grandes tragédias causadas pelas chuvas, em especial uma das mais recentes, a de São Sebastião, no litoral norte de São Paulo, sob um aspecto mais amplo e humanizado, sobre os muitos lados da notícia. Para esse bate-papo foram convidados o repórter Luciano Penteado, que esteve comigo em São Sebastião durante 3 dias no começo de março, a urbanista e pesquisadora do Instituto de Estudos Avançados da USP e da Fiocruz de Minas Gerais, Estela Macedo Alves, e o Ernesto Aparecido Gilgni, o Juninho, como é mais conhecido, voluntário do GRADE, Grupo de Resgate de Animais em Desastres, há 1 ano e chefe de turno da Defesa Civil Municipal de Várzea Paulista. Obrigada a todos pela presença. E eu queria começar falando com o meu parceiro Luciano Penteado sobre essa experiência que foram 3 dias tão intensos de não só noticiar a tragédia, mas de vivenciar a tragédia. Como foi para você? Pois é, Valesca, um prazer estar aqui com vocês, Estela, Juninho. Olha, Valesca, é o que eu disse algumas vezes, né? Foi uma das experiências mais marcantes da minha carreira como repórter, onde a gente tinha a obrigação, né, de cobrir a tragédia em si e, ao mesmo tempo, lidar com essa situação humana, né, que pessoas que perderam a casa de um dia para o outro por conta de uma tragédia da natureza, né? Então, foi cansativo, foram 12 horas de gravação durante os 3 dias que você mencionou e a gente resultando em 5 matérias especiais que a gente já tinha exibido. Sim. Então, foi bem marcante. E eu trago um dado atualizado, que segundo a Prefeitura de São Sebastião, é claro que os trabalhos continuam, né, de limpeza, de construção de moradias para as pessoas que perderam suas casas, mas a estratégia mais recente foi transferir essas famílias para um conjunto habitacional de Bertioga, que é uma cidade vizinha a São Sebastião. Parte dessas famílias já se mudou para lá, só que ainda tem 780 pessoas que ainda estão alojadas nas pousadas de São Sebastião. E eu queria começar perguntando para a Estela. Estela, tudo bem? Como é que você viu essa decisão do município? Quer dizer, essa estratégia provisória de acomodar essas pessoas num conjunto habitacional de uma cidade vizinha foi apropriada na sua avaliação? Nunca é o ideal, né? Oi, Luciano, Valesca, boa tarde. Boa tarde. Nunca é apropriado tirar as pessoas da cidade delas, da vizinhança delas, principalmente porque elas perdem o emprego, as crianças acabam saindo da escola, então não é o ideal. Acredito que tenha sido o melhor nesse momento, né, que se pôde fazer para essas pessoas terem uma casa, mas a solução é mesmo pensar como que essas pessoas podem viver de forma digna, perto do trabalho, perto da escola, perto de onde elas já têm uma vivência e uma vizinhança formada. Não em encostas, né? Certamente. O histórico do crescimento de São Sebastião, do litoral norte como um todo, desde a década de 70, 80, quando os veículos de passeio começaram a ficar mais populares no estado de São Paulo, principalmente, e as rodovias foram ampliadas. A Mogi Bertioga mesmo é da década de 80, a SP55, que é a Rio Santos, um pouco anterior. E essas rodovias foram criadas mesmo para essa integração São Paulo-Rio de Janeiro e tinham também como foco incentivar o turismo para aquela região. Só que junto com o turismo vem também a necessidade de mão de obra, de construção civil, e essas pessoas nunca foram alocadas adequadamente. Então, Sim. É um problema já antigo. Tem uma lei federal, né, que a gente apurou e colocou nessa matéria, né, Valesca, que é uma lei que obriga os municípios a zelarem pelas moradias da população, né, incorrendo inclusive em multa e punição se esse monitoramento não for bem executado, se tragédias desse tipo acontecerem e eventualmente tiver uma ação, por exemplo, as prefeituras podem ser multadas. E você estava comentando que em São Sebastião tem
uma peculiaridade, é isso? Que eles parece que ainda não divulgaram esse Na verdade, mapeamento? no litoral norte, para o nível Brasil, tem as pesquisas do IBGE de população, e entre esses dados, tem os dados de pessoas em áreas de risco. E olhando para as cidades do litoral norte, Caraguatatuba declarou 3.000 pessoas em áreas de risco e Ubatuba 4.678 pessoas. Isso no censo de 2010. Nossa, Esses ou números seja, não antigo. estão atualizados. Quer dizer, cai com o que a gente também vinha investigando, vem contemplando nas matérias, que muito se fala numa tragédia anunciada, né? Que era possível, não digo prever, mas pelo menos minimizar os impactos da grandiosidade que foi ali essa tragédia. Você concorda? Sim, com certeza. Desde final da década de 90, a Secretaria Estadual de Meio Ambiente do Estado de São Paulo tem relatórios, os diagnósticos do zoneamento ecológico econômico, de planos de bacia hidrográfica. Eles já tinham esses dados do número de pessoas vivendo em situações em áreas de risco, no litoral paulista em geral, no litoral norte também, né? E isso sempre é comentado, sempre aparece nos planos diretores dos municípios, quando eles existem. Mas a solução efetiva, a política pública para atender este problema é que, de fato, não é realizada. Luciana, a fala da Estela me lembra uma das reportagens, né? Para situar, então, quem nos vê, nos ouve. Essa estada em São Sebastião renderam 5 matérias, né? As do Luciano foram mais focadas na parte das pessoas, das casas, da reconstrução da cidade, e eu me voltei um pouco para um lado menos falado, que é o resgate e o acolhimento posterior dos animais também atingidos, né? Mas isso me lembra uma das falas da sua reportagem de uma pessoa que disse, olha, a gente não está aqui na área de risco porque quer, a gente está aqui porque não tem para onde ir. Vários falaram isso. E era uma rua completamente tomada pela lama, né? E falando, não, eu não tenho para onde ir, essa é a minha casa. Esse foi um relato bastante frequente, né, Valesca? A gente pôde, infelizmente, ouvir esse relato, que a gente tem essa noção, né, que as pessoas realmente moram porque precisam, mas quando você ouve isso, né, de frente para uma pessoa e tendo o papel profissional de ainda ter que entrevistar essa pessoa, é muito desgastante, assim, do ponto de vista profissional, né? Porque você está fazendo a pessoa falar de um assunto que para ela dói muito, né? Ela já doeu por ter perdido a casa. Dói pela situação em si, pelo contexto, né? Já ela está vivendo, levando uma vida, né? Com a família, com os cachorros, né? Com os bens todos. E de uma hora para outra, a gente até teve sorte. Lembra que a gente estava, até para o pessoal entender, a gente foi com algumas coisas, né, pré-agendadas, tinham entrevistas com o GRAD, inclusive já pré-conversadas e tal, mas muitas das entrevistas foram coletadas ali na hora. As matérias se fazem, principalmente assim, em grandes tragédias, você tem que ir com o coração aberto e principalmente com os ouvidos dispostos a acolher a história das pessoas com muita humanidade. É o que eu tento fazer. E o que a Estela está falando me chamou muita atenção, porque não basta você apontar ali com o relatório, olha, isso está errado. Obviamente está errado, mas como direciona, né? A falta de política pública para dizer, olha, então aqui você não pode ficar, mas direcionar para onde você pode ficar, determinar ali um recurso público para que a pessoa se restabeleça. Né? Eu tenho um número aqui, Estela, até queria comentar com você que a gente não tem certeza absoluta se ele está atualizado para 2023, mas que em São Sebastião esse déficit habitacional seria de mais de 4.000 moradias e 14% dos 31.000 domicílios da cidade. E seria o dobro da média nacional, cujo déficit seria de 8% dos domicílios. Independentemente dos números estarem ou não atualizados, a gente sabe que o déficit habitacional é um problema crônico. Sim. Não só de São Sebastião. Mas como é que você vê isso ali na cidade? Quer dizer, as características geográficas, né? O fato de ser uma cidade turística, de não ter grandes prédios, de ter essa geografia bastante recortada. Encostas frágeis. E, claro, e não ser uma cidade que, apesar de receber os royalties do petróleo, que a gente também já vai abordar isso logo mais, ainda tem uma população carente e robusta, né? Então, você acha que isso também favorece com que as pessoas fiquem sem saída e acabem indo para essas encostas? Sim, certamente as cidades do litoral paulista, elas foram construídas para serem casas de veraneio,
das classes mais ricas, principalmente da Grande São Paulo, né, da região metropolitana de São Paulo. E essas praias, a princípio, elas eram ocupadas por pescadores, comunidades locais. Em Ubatuba tem 4 quilombos, em São Sebastião mesmo tem aldeia indígena. Então, por muitos séculos, elas foram áreas ocupadas, mas com uma densidade populacional baixa, de comunidades que não exploravam o meio ambiente da forma que a gente explora hoje, e muito menos, como eu posso dizer, impermeabilizavam tanto o solo, ou mudavam o curso de rios e córregos. Então, tudo isso contribui para que essa tragédia seja pior. Mas, assim, certamente que essas pessoas precisam estar ali porque é ali que está o emprego delas, e, ao mesmo tempo, esse espaço urbano não comporta todas as pessoas que estão ali do jeito que ele está. Uhum. Em Santos, Guarujá, esse processo já passou décadas antes. E o que aconteceu? O meio ambiente foi totalmente modificado para que as pessoas vivessem um pouco melhor. E ainda assim, ainda tem várias tragédias que acontecem. Então, a gente tem que estar no momento que a gente tem que refletir. Queremos também que este meio ambiente, que este local que é tão valorizado pelo seu meio ambiente, seja transformado para caber tantos empreendimentos imobiliários? Exatamente. Uma reflexão super importante. A gente precisa disso. Exato. Sabe? É um ponto a a se considerar. resiliência do ambiente não Sim. tem essa capacidade. E para trazer o Juninho do Grade aqui para a nossa conversa, a gente está falando também dessa questão do olhar mais humanizado, né? Então, para mim, é impossível você separar os animais, por exemplo, da família que se tem hoje, né? O Brasil é o terceiro país no mundo com o maior número de animais em domicílio, né? Só perde para a Argentina e México. Só que, até então, não existia um grupo especializado no resgate de animais. Porque eu penso que você resgatar um animal de uma área de risco e devolver para a família é uma forma também de humanizar essa tragédia, entendeu? De oferecer a ela um recomeço com mais dignidade. Uhum. Sem esquecer também que os animais, né? Sentem como nós, sentem toda a vida importa, a é o dor, tal do lema, né? Toda exatamente, a vida importa. a gente mostrou ali animais em agonia, sendo resgatado, tal, e o GRADE existe desde 2011, né? O Juninho é integrante há 1 ano, e conta pra gente como é que foi atuar em São Sebastião e ajudar, então, a resgatar esses animais e devolver para a família. Tudo bem, primeiramente, obrigado pela oportunidade, a todos vocês aqui. Vai ser uma honra falar do GRADE, um pouco do nosso trabalho, porque é um trabalho que tem 2 visões, né? Tem as pessoas que sempre nos questionam, nossa, vão resgatar animais, então vale sempre colocar isso em pauta, né? Mas, que nem eu falei para vocês, tem animais resgatando pessoas. Exato. Trabalhamos junto com o Corpo de Bombeiro, lá em São Sebastião, tinha cachorros lá, farejando vítimas. GCM, aqui de São Paulo também, estava com o pessoal do Canil, resgatando pessoas, os cachorros, né? E por que não nós agora resgatar os cachorros das pessoas? Quer dizer, o inverso é desumano, não pode. Né? Exatamente isso. E o GRADE, ele atua com famílias multiespécies, tá? Não é só o cachorro, o gato, é o passarinho, aquela tartaruga que está ali, às vezes aquele papagaio, lógico, né? Que tem muitos animais ilegais nessas residências, né? Que vão passar depois por um processo sanitário antes de voltar. Alguns não vão voltar para os donos, tá? Decorrente de... Pelo fato de ser o litoral, a gente viu tartarugas, que são animais... Um dos animais que são mais do tráfico de animais no estado de São Paulo, no Brasil, são tartarugas. Resgatamos muitos desse tipo de animais, foi devolvido para a Polícia Ambiental. Enfim, são muitos animais assistidos. E a questão de você resgatar um animal que está ali em sofrimento, devolver para a família, você está também, de certa forma, contribuindo para que a tragédia não ganhe uma dimensão maior. Porque o morador, ele não faz isso por mal. Ele não vai sair correndo e deixar o cachorro para trás, que ele cuida há tantos anos, né, em muitos casos, intencionalmente. Mas inclusive, como nós abordamos em uma matéria. Às vezes não dá tempo, né? Então, o cachorro fica para trás, depois o morador se arrisca ao tentar resgatá-lo, né? Ou quando o cachorro não sai correndo antes, exato. né? Sim. Gatos, principalmente. E vocês passam por todo um treinamento para poder conseguir acessar esses animais que estão chamados ali
que ficam na chamada zona quente. Como que é esse treinamento? Sim, vou explicar para vocês um fato muito interessante. Quando chegamos em São Sebastião, um munícipe chegou até nós e falou, o meu pitbull, já bem claro, o meu pitbull está preso na minha casa. Então, nós já imaginamos um pitbull, um animal de grande porte, um animal agressivo, um animal violento, um animal que está totalmente estressado. Se o dono no local da tragédia não levou o animal, decorrente alguma coisa tem, né? Porque igual você comentou, as pessoas pegam os animais, saem correndo, outras não. Enfim, vou contar um pouco essa história para vocês, porque Sim. mexeu muito com nós. Não foi a que o primeira pitbull, ocorrência. a raça seja violenta, Sim, mas ela sim. pode... Assim, na verdade, qualquer animal, né, Juninho, pode se tornar... Sim, claro. Quando ele se sente acuado, quando ele está ali na situação de defesa, né? Ele responde ao meio ambiente de várias formas. É que é natural, né, do tutor falar o pitbull, né? Às vezes até pro empoderamento dele, Sim, né? mas a gente sabe, de fato, que não é um Imagina, cachorro não. que você tem, assim, que você tem que tomar cuidado para abordar, né? Sim, sim. Tem que... É óbvio, né? Igual você comentou, não que seja um animal agressivo, mas, enfim, tem que ter todo o cuidado da equipe, né? Sim. Então, é importante informar a raça do animal, ou se foi vacinado, se não foi. Porque não é simplesmente o resgate, é sim o protocolo sanitário do animal. Enfim, chegamos na residência, tivemos que fazer um rapel, porque não tinha acesso, todas as portas estavam trancadas, lama, e o animal estava em cima do telhado. Estava o Anderson, médico veterinário, eu e ele fizemos esse resgate. Resumindo, o animal realmente estava estressado. Ele fugiu, então, com medo, subiu no telhado? Subiu isso? no telhado com medo, porque desceu a encosta, o talude caiu, e o animal não conseguia sair da casa. Ele estava latindo desesperado. Chegamos no local, pegamos escada, fizemos todo um processo de resgate, igual vou voltar a falar para vocês. Nós hoje somos especialistas em resgate. Temos treinamento, todo ano reciclagem. Eu, particularmente, vivo disso, tenho minha profissão. Estou treinando toda semana, protocolo. Enfim, como tem um médico veterinário, é mais fácil abordar o animal. Por quê? O médico veterinário eles têm os protocolos exatos. E como eu sou especialista em resgate, conseguimos ali conter o animal. O animal ficou tranquilo. Eu Por vi que quê? vocês usam de patezinho, Sim, para muitas coisas... estressar minimamente ali, para Isso. tentar que ele venha até você, você ganhar a confiança dele. É, muita coisa paliativa, né? Porque a gente vai trazer o animal para nós. Só que pelo fato dele ser muito grande, aí nós tivemos que amarrar ele, descer ele com uma corda, Em enfim. alguns casos é preciso fazer sedativo ou não? Não, nesse caso eles não nesses fazem o casos, sedativo não, porque não sabem a reação do animal. Sim. Então a gente tem que trazer ele tranquilo, né? Enfim, lá em São Sebastião, fizemos um rapel com o cachorro. Depois tivemos que estourar a porta para depois conseguir descer ele com a escada. Enfim, foi um sucesso. Tá, e aí onde levar o animal? Porque o dono falou, um pitbull ele não é associável com os outros animais. Então vai todo um processo, o animal e o dono. Só que aonde que o dono vai? Se não tem nem lugar para ele, Se nem o para o dono também animal. está desalojado. Exato, aí volta naquela toda questão que nossa amiga aqui falou, que as pessoas às vezes não estão preparadas para ir em tal local, o local não vai aceitar, não E vai antes do receber. grade, por exemplo, esse animal, se não fosse você que o tivesse resgatado, esse Ia animal morrer de teria fome. morrido em sofrimento. Ah. Né? Ou se Sim, tivesse isolado, ia morrer de fome, porque se ninguém Sim. resgatasse. é o que Sim. acontece muito com o gato, gente. O gato é um animal muito arisco, a gente sempre tem que deixar ração e gatoeira para capturar. Sim, Porque o gato ele é e, muito sensível. Inclusive, vocês estão agora atuando no Maranhão também, Sim. né? Que tem áreas completamente alagadas, e vocês deixam estrategicamente potes de ração, de água, em cima de telhados, porque pelo menos o animal tem ali um ponto de abastecimento enquanto não é resgatado. Para mim, isso é pensar a humanidade. Tem células no Brasil inteiro, Juninho? Explica pra gente o GRAD. O GRAD, da São Paulo. a sede do GRAD, ela fica em Conselheiro Lafayette, Minas Gerais, que a diretora é a Carla Sassi. São 62 membros, cada um de um canto do Brasil. Em São Paulo tem 5 membros, Minas é o maior reduto deles e o norte do Brasil. Somos espalhados. Você comentou que você trabalhou no Rio de Janeiro, né? Quando Sim, teve sim. isolamento lá. Trabalhei de bombeiro no Rio de Janeiro em 2011, fiquei lá um mês, lá em Friburgo. Foi a maior tragédia do Brasil envolvendo vítimas. Estava lá trabalhando. 2011, 2011 isso, né? atuei Mas lá não foi pelo Que GRAD. foi quando Não. foi, Ah, tá. mas também foi quando, coincidentemente, quando surgiu, né? Porque antigamente não se pensava nessa... Ah, sim. Da mesma forma que não é pensado em uma política pública adequada para as pessoas, também não é para os animais menos ainda, né? Sim. E explica também o fato de muitas famílias não terem aceitado ir para alguns locais, que tem, como o Juninho falou, locais que não aceitam animais, que falta também esse preparo, assim, Sim. se já não tem moradia digna para uma família, Daí a gente Um cai no cachorro, outro lado. Por isso pra que política a gente pública, começou o aqui cachorro o não é bate-papo nada, né?
dizendo que a tragédia tem muitos lados, né? É impossível você contemplar de uma notícia jornalística fria. Ela tem muitos desdobramentos. Então, por exemplo, depois do resgate, o GRADE também faz pelo menos um acordo ali, busca fazer na maioria das vezes, se me corrija se eu estiver errado, mas levar para uma ONG quando existe, ou então os protetores autônomos, que isso é muito importante, também foi abordado na matéria. Porque a família às vezes quer o animal de volta, né? Na maioria das vezes quer, mas não tem para onde levar. Né? E daí isso é levado para cair nas costas dos protetores. Então, só que os protetores também estão numa situação, às vezes, uma condição difícil também. É uma tragédia que também mexeu com a vida de todo mundo, né? Eu falei com uma protetora hoje que ela falou, olha, tem 20 cachorros na minha casa. Então, falta também, da mesma forma que falta uma política pública efetiva para as pessoas, ela deveria ser para funcionar isso, já que a gente está falando hoje de uma família multiespécie, no Brasil, que são mais de 149 milhões de animais domésticos. Isso tem que ser contemplado de todas as frentes, né? E fora os cachorros, né, Valesca, das pessoas que morreram, né? A gente está aqui falando bastante dos animais, mas a gente não pode esquecer que 65 pessoas morreram nessa tragédia, 64 em São Sebastião e 1 em Ubatuba, quer dizer, a maior parte concentrada realmente ali na Vila do Saí. E até pegando esse gancho das vítimas fatais, né, Estela, que a gente até estava comentando aqui nos bastidores, 65 mortos, é claro que toda a vida importa, mas teve outras tragédias com mais vítimas, e você estava comentando das características dessa tragédia, que não foi simplesmente uma chuva forte de 700 milímetros, foi uma chuva de 700 milímetros, mas diante de um contexto brasileiro e mundial que precisa levar em consideração as mudanças climáticas, né? Sim, exatamente. Estamos num contexto em que a urbanização precarizou muito, deixou os espaços muito vulneráveis, né? Então, aquela área onde a encosta desceu é uma área que comumente teria isso. Isso aconteceu em outros períodos da formação daquele relevo. Então, ali não é uma área adequada para pessoas, mas aquilo aconteceria. E o que tem de novo é que aconteceu de uma forma muito rápida e muito impactante, porque não temos mais o controle total, absoluto sobre o que vai acontecer no clima, nos eventos climáticos, e os efeitos vão ser cada vez mais extremos, né? Com muitas perdas econômicas e principalmente de vidas. E os mais pobres vão sempre ser o que mais vão sofrer, assim, né? Com certeza. É o que a gente costuma chamar de injustiça ambiental, que são as comunidades que mais vão sofrer as consequências dos desastres, porque elas estão em situações mais vulneráveis, né? Então, nesse caso aí, por exemplo, em São Sebastião, que tem aqueles muitos condomínios de luxo, muitos condomínios realmente foram alagados, mas ninguém morreu nesses condomínios. Por quê? Ou porque eles conseguiram subir no segundo andar, ou porque deu tempo de sair. Então, sempre as pessoas em situações vulneráveis, socialmente vulneráveis, vão ser também as que vão ser mais afetadas pelas mudanças climáticas. Teve até uma imagem aérea impressionante, não sei se você viu, que é da Barra do Saí, tem a Rio Santos no meio, do lado direito são as encostas, onde teve a tragédia, exato, onde morreram, e do outro lado os condomínios de luxo, onde nada Exatamente. Nada aconteceu, aí, por essa questão de que a gente prioriza o lucro do mercado imobiliário e não prioriza vidas humanas. Porque onde essas pessoas moram, não era para ter pessoas morando, né? Deviam todos morar na área da planície, que é do lado da praia, né? Que são terrenos supervalorizados e que não permitem que as pessoas comprem ou paguem aluguel. Isso até que você tinha falado na outra questão, a gente tem que entender que o salário mínimo brasileiro, ele não contempla um dinheiro suficiente para as pessoas pagarem a sua própria habitação. Sim. E é por isso que tem tanta demanda para o Estado precisa agir, porque a gente não tem um salário mínimo que consiga alcançar todas as despesas necessárias para uma vida digna. Não, e a gente está falando também de uma bola de neve, porque quando atinge, como foi o caso também contemplado nas nossas reportagens, um grande comerciante, né, que foi o caso, né, de uma rede ali de restaurantes, quem trabalha, se aquele estabelecimento grande foi atingido e ele perde receita, ele deixa de contratar ou ele demite. Sim. E quem são os contratados? Quem são os demitidos? Quem está na encosta. Exato. Que tem ainda menos recurso para se reerguer.
E é incrível porque, assim, você falando assim de, os mais pobres vão ser os que mais vão sofrer. Isso não é de agora, né? Não. Isso não é desse governo, a gente não está falando do prefeito atual do Sebastião, do governador atual de São Paulo. É uma coisa que se arrasta há décadas no Brasil, só vem se agravando e me parece que falta um pouco de fiscalização, não falta? Das pessoas mapearem onde estão sendo erguidas essas casas em áreas de risco? Olha, eu vou te dizer que faltar mapeamento não falta, principalmente se você for, se os governantes, né, não você, mas se os gestores fossem atrás dos dados que já existem, principalmente na academia. A produção é enorme, mapeamento, tem muito georreferenciamento, esses dados são muito disponíveis. Por que eles deixam construir, você acha? Acontece que nós vivemos num país que é um capitalismo democrático e desigual. Então, existem capitalismos democráticos que dão certo, existem social-democracias que dão certo. No Brasil, em diversas partes do mundo, né, que a gente costuma chamar de sul global, que seriam, a maioria desses países estão no sul, se você tiver como referência o planeta, eles têm uma desigualdade muito violenta. Então, por que essas pessoas estão morando perto da encosta? Porque as pessoas que têm dinheiro querem morar separadamente do lado do mar. Então, essas pessoas são as mesmas que fazem um lobby, a pressão, para que os governos, os gestores, atuem em prol desses grupos mais influentes. Então na realidade é isso. Mapeamento, falta fiscalização e punição, falta talvez. Representantes públicos que representem realmente quem necessita. Sim. Isso não é de agora, tá? Não querendo polarizar a discussão, nada disso. Isso é... A democracia brasileira foi construída assim. Representantes do povo, seria isso? Isso. Não tem representantes Você percebe essa povo. Desigualdade também na questão do resgate dos animais, Juninho? Quantos animais você resgatou da área nobre de São Sebastião? Da área nobre, isso, né? Nenhum. Muito interessante. Olha só. Vocês falar, não entramos em nenhum condomínio de luxo, sempre nas áreas mais vulneráveis, nos vilarejos, comunidade indígena assistido, ilha isolada. Chamado sertão, né? Sertão, exatamente Nenhum isso. cachorro de condomínio fechado fugiu, por exemplo? Não. Nenhum cachorro de Com condomínio. medo das chuvas e tal? Nenhum. Inclusive, quando nós estávamos chegando no local, os veículos de luxo, com todos os cachorros dentro, tem gravado isso, depois eu forneço para vocês, aqueles cachorrinhos dentro dos carros indo embora. Nossa. Infelizmente, os cachorros de situação das famílias mais vulneráveis, lá no campo, na quadrinha de futebol, aguardando ser resgatado, ter uma dignidade. E é incrível porque essa relação humano e pets, ou animais, né, entre os mais pobres, me parece que é uma relação mais... Talvez seja um pouco de opinião, mas eu acho que é válido. Sim. Mas verdadeira, né? Porque assim, as pessoas... porque na verdade são pessoas que têm menos na vida, menos tudo, né? Menos dinheiro, menos trabalho, menos posse, menos tudo. E me parece que o animal de estimação acaba sendo muito mais... É uma sequência de desigualdades em cadeia que atinge a todos. Então, e mesmo o animal que teve ali a oportunidade de ser resgatado, esse problema persiste. Sim. Porque a gente não tem essa assistência, por exemplo, aos voluntários, né? Hoje eu fiz questão de conversar de retomar o contato com as pessoas que eu conversei durante a nossa estada em São Sebastião, e eu falei com uma protetora que ela disse, olha, a situação é a seguinte, a gente continua ainda, por exemplo, precisa castrar um animal, muitas gatinhas tiveram ninhada nesse meio tempo, né? Porque não conseguiu fazer ali a castração. E a gente não consegue castrar essa gatinha porque não tem aonde colocar. Nossa. Porque precisa do pós-operatório também, entendeu? Então, é uma sequência de injustiças sociais, humanas, enfim. E tem o CCZ lá de São Sebastião, que a gente foi, mas não mas é outra toda coisa. A demanda, mas né? daí a gente vai cair também em outra injustiça. Por exemplo, o CCZ, ele tinha um apoio ali, né? Nos primeiros dias da tragédia, quem chegou primeiro foram os moradores, né? Que fizeram ali os primeiros resgates e tal. Depois o GRAD chegou, ajudou, foram mais de 100 resgates, se não me engano, mas daí o CCZ se aproximou ali para prestar uma assistência. Só que depois, quando essa tenda foi desmontada, as pessoas precisam se locomover 45 minutos
até, eu não me lembro o bairro agora do CCZ, mas não é próximo São Francisco, da né? zona A divisa mais com atingida. Caraguá, É parece. no centro. Então, o que acontece? Continuamos ali sem sair da injustiça social, porque o animal resgatado, mas ele não pode ser castrado, ele não pode, às vezes, ter um amparo ali, Exato. porque a pessoa já não tem onde morar, como é que ela vai se tem deslocar custo, com o animal 45 minutos, né? Tem custo para cuidar do cachorro. E E as raças, né? Geralmente você vê tantos animais adotados entre os mais pobres e entre os ricos, animais de raça, muitos comprados, de Bem linhagens vestidos. famosas. Eu acho até que esse perfil tá mudando um pouco, né? Tá mudando. Eu acho que a adoção, inclusive depois da proibição de alguns grandes mercados, né? Eu acho que esse perfil tá mudando um pouco. Não, digo Mas assim, o porque o tratamento pobre não tem ainda dinheiro para comprar um animal, né? Nunca teve. Foi o que você falou, se ele não tem dinheiro para Sim, comer, como que ele vai comprar um cachorro? Exato, mas o que eu estou querendo dizer é que a adoção ela está mais em visibilidade sim. também entre os mais ricos, mas o tratamento ainda não é o mesmo, né? Sim. Enfim, e falando também ainda dos protetores, é tão bonito alguns reencontros que nós vimos, né? Muitos feitos pelo próprio Grade, né? A questão de uma gatinha que foi resgatada, que a moradora entregou a chave e falou, olha, por favor, traz a minha gatinha. E parecia que a gatinha, quando foi entregue para a moradora, que ela miava no lado, desculpa, a moradora chorava de um lado, a gatinha miava do outro, né? E é o que a gente está falando da família multiespécie. O que você sentia quando entregava, então, esses animais para as famílias? É assim, né? E, igual vocês falaram, as pessoas... Eu tenho pet, meus pets são meus filhos, e é um sentimento de você ter o maior bem precioso ali naquele momento. Quando você entrega um animal para a pessoa, você está dando conforto, você está dando o amor que a pessoa necessita para chegar na residência dela, você está entregando aquilo que faz ela viver, a motivação. Eu falo isso porque, além disso, sou protetor, amo os animais. E, recentemente, quando nós estávamos em São Sebastião, conseguimos aqui em Cotia uma ONG para receber 30 animais. Um amigo nosso, um deputado, forneceu um micro-ônibus para levar todos esses animais. Chegando no local, na quadra, para pegar os gatos e os cachorros, tinha um cachorrinho que começou a chorar. E eu achei muito interessante isso, porque ele estava ouvindo a voz do dono. Aí o dono falou, esse cachorro é meu. Nós falamos, mas como assim? Então chama. Aí chamou, o cachorro ficou desesperado na gaiolinha dele, começou a chorar. Entregamos o cachorro. Só que ele falou assim, para onde vocês estão levando o meu cachorro? A gente falou, estamos levando para um abrigo. Ele falou assim, mas o cachorro é meu. Ele falou, tá, então a gente vai devolver para você. Ele falou, só que tem um problema, não tem como ficar com o cachorro. Aí a gente falou, o que nós vamos fazer nessa situação? Aí tivemos uma ideia. Já que todos esses animais assistidos vão ser castrados, vão ser vermifugados, a gente fez um contrato com ele ali. Vou até brincar, um contrato de gaveta. A gente vai fazer todo o protocolo sanitário do seu animal, depois vamos devolver. Porque ali não adianta devolver o animal para aquela situação, porque o animal não estava castrado, ele precisava ser vermifugado, ele estava cheio de lama. Então, assim, o Grade, além disso, a gente faz os protocolos sanitários para depois integrar. Igual você comentou, Valesca. E o pós-operatório? Na condição que a família está, vai dar conta? Exato. Então, a gente acaba assumindo essa responsabilidade. Por outro lado, se não fizer, você gera um outro problema para a cidade que já está precária, né? Porque a cidade está sobrecarregada, as clínicas veterinárias sobrecarregadas. Então, fizemos muitas dessas viagens, trouxemos muitos animais para São Paulo que vão ser devolvidos. E é engraçado, né? A gente fala dos voluntários, o Grade aqui está super representando, né? Essa parcela da população rede, que se né? predispõe a ajudar o próximo, né? E é, inclusive, uma desculpa, entre aspas, de alguns governos, né? De não terem estrutura, de não terem dinheiro. Aí vai o voluntário fazer um papel que deveria ser do poder público, mas eles dizem que não tem equipes e tal. Aquelas cidades, Estela, até já só pegando um pouco do gancho do que você falou, dos governos, né, que está vindo, sim, são cidades que recentemente receberam muito dinheiro dos royalties do petróleo, né? São cidades, gente, eu tenho até os números aqui, ó. Caraguatatuba, São Sebastião, Ubatuba e Ilhabela, que são as 4 cidades do litoral norte de São Paulo. As 4 cidades são uma das 114 do estado de São Paulo que recebem royalties do petróleo, beleza.
Só que assim, só as 4 receberam juntas 632 milhões de reais nesses royalties da bacia que tem Que ali são 38% de todos os royalties do Estado. Exatamente, eu ia falar esse número, Stella. 38% do que deveria ir para o Estado inteiro foi para 4 cidades. Isso quer dizer, para onde está indo esse dinheiro? E será que uma tragédia como essa não é também um ponto de reflexão para melhor utilização de dinheiro onde realmente se precisa? Sim, certamente. E para isso a participação social é importantíssima. Só em São Sebastião foram 145 milhões. Se a gente considerar 1.000 famílias... Por ano, né? Por ano, é. Só Quer no dizer, ano de 2022, São Sebastião recebeu 145 milhões. Daria para fazer 1.000 apartamentos de 145 mil reais, ou casas. Aí, ó. Por exemplo, Então, 1.000 famílias já estariam morando nas suas casas se fosse revertido. E as pessoas seguras, esperando né? o CDHU, Esses valores espera. do royalty, a princípio, lá atrás, quando ele foi implementado, só poderia ser usado para cultura e educação. Hoje em dia, ele pode Mudou, ser usado para qualquer coisa menos salário. Então, é uma questão da participação social. A população tem que pressionar mesmo. A participação social, acho que vai ser a única saída para a gente alcançar isso que eu estava falando da justiça social. E de cobrar mesmo, assim, olha, a gente não quer que faça só para quem está do outro lado da rodovia. Aqui também tem pessoas, e mesmo as pessoas que estão do outro lado da rodovia, elas têm que participar e falar, olha, é para olhar para todo mundo. E é capaz que não boa só parte, para nós. É capaz que boa né? parte da população nem saiba do total que a própria cidade está recebendo Sim. de uma coisa que deveria ser melhor distribuída, né? Que são esses, só no caso de São Sebastião, 145 milhões. Exatamente. É muito dinheiro, né? É muito dinheiro. Então, quando eles falam que falta recurso, parece que os Exato, números não batem gente. muito, né? Infelizmente, o nosso bate-papo aqui está terminando. A gente tem muito assunto ainda, teria. Cobraremos, né, Valesca? Mas Cobraremos. é isso. Eu acho que esse programa, esse primeiro programa também, tem como proposta você não cobrir só a notícia ali friamente, mas você acompanhar, né? Porque tem ali uma mobilização midiática muito grande quando acaba de acontecer, mas os problemas continuam e muitas vezes eles se desdobram, né? Exato. Então, é essa a nossa proposta aqui com Pauta e Prosa. Eu agradeço muito a presença de todos. Queria só deixar um lembrete aqui que quem quiser adotar, ainda são cerca, olha, eu conversei com protetores hoje, ainda cerca de 100 animais, pelo menos, precisam ainda de adoção. Existe um site que chama Adote um Pet do Litoral Norte, que está aí à disposição para quem quiser, dá para ver a foto do animal, as características, e mais informações vocês podem conseguir também através do próprio CCZ, não é isso? E eu queria dizer que foi um prazer receber todos aqui. O prazer foi nosso. E é isso, Obrigada. gente. É isso. Eu que agradeço. Obrigado, pessoal. Valeu. Obrigado, e a luta não para. Exatamente. Não, nenhum dos Toda a lados. vida, Nenhum dos toda a lados, vida né? importa. Toda a Sejam vida importa, né? humanas ou não, todas as vidas importam e que o jornalismo seja feito com mais humanidade. Estaremos aqui para cobrar todas as Exato. vidas.